Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o Senhor. Curso de Teologia Bíblica gratuito, Discipulado Sem Fronteiras, aula 9 e 10. Espírito Santo, pneumatologia. Eu queria começar esta aula, meus irmãos, pedindo aos irmãos e às irmãs, a você que tem acessado o nosso site, que você faça bom uso desse material, que você procure dar o teu testemunho, que você procure ensinar, que você procure estudar, que você procure fazer alguma coisa útil para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua também, para a glória de Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Vamos fazer uma leitura para que nós possamos começar sobre esta aula que tem sobre o título Pneumatologia, sobre o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus amados, se nós formos refletir um pouco sobre este pequeno trecho da Escritura, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor primeiro me ungiu. E essa unção, ela é usada para que as boas novas do Evangelho sejam pregadas, para que as pessoas que sejam quebrantadas venham a ser enviadas por Deus para que nela haja cura, para que haja uma cura de coração e uma libertação, para que tudo aquilo que esteja cativando, todas as algemas sejam quebradas, para que o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o consolo de todos os que choram, aconteça. E assim sendo, toda cinza, todo luto, todo pranto será transformado em alegria, e toda angústia será suplantada pela justiça, porque o Senhor derramou a sua glória. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, apesar de hoje se falar de um avivamento, mas nós precisamos de uma nova reforma na nossa fé. Porque, infelizmente, nós observamos que essa aparente unção que tem sido derramada nas igrejas prega aparentemente uma boa nova, mas que não traz uma cura, que não traz uma libertação, que não traz o consolo, que não traz uma verdadeira alegria. A justiça de Deus não tem sido derramada na sua glória. E esta aula, nós vamos falar, meus irmãos, a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento é chamado de Ruach Kodesh, ou Kadosh, e no Novo Testamento é chamado de Pneuma Hagios, o Espírito Santo. Será que você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele exerce atributos de personalidade. Nós podemos observar, meus irmãos, que no Antigo Testamento há vários verbos relacionados ao Espírito Santo, de como ele agia. Nós temos, por exemplo, que o Espírito Santo incitou, que o Espírito Santo se movia, que veio o Espírito, que o Espírito encheu, que o Espírito revertiu, que o Espírito se apossou, que o Espírito levantou, que o Espírito Santo repousou, que o Espírito Santo foi derramado. No Novo Testamento, nós temos outros verbos que nós vamos tratar sobre eles, onde diz que o Espírito Santo concebeu, gerou, batizou, tornou cheio, desceu, trouxe alegria, trouxe ensino, encheu, caiu e foi derramado como dom. Infelizmente, hoje em dia, nós podemos observar que, diante de várias heresias, muitas religiões,
elas pregam determinadas inverdades sobre o Espírito que eu quero abordar com vocês neste primeiro momento. Em primeiro lugar, sem citar nomes, você poderá ver na aula 1 de doutrina, onde nós temos uma tabela com várias religiões e o que elas pensam sobre vários assuntos. Em primeiro lugar, eu quero abordar sobre as ideias que são derramadas sobre o Espírito de Deus, dessas heresias ou falsos movimentos. Em primeiro lugar, há algumas religiões que dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, um vento, como o fôlego da respiração. Força é massa vezes aceleração. Se não tem aceleração, acabou-se a força. Então dizem que o Espírito Santo é apenas um vento, como o fôlego, uma força. Outros dizem que o Espírito Santo ele não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode encher alguém. Como é que eu digo que uma pessoa vai encher fulana? Como é que um ser vai entrar dentro de outro ser? Como é que uma pessoa vai encher uma pessoa? Mas se esquecem que o Espírito Santo, ele é considerado como fôlego, porque ele nos deu vida. E quando se trata que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa e por isso não poderia encher alguém, aqui não está falando de pessoa física no sentido de carnal, mas pessoa no sentido de ter personalidade, de ter autoexistência. Outros dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa porque uma pessoa não pode batizar-se com ela mesma. Mas as pessoas esquecem que Deus é Espírito. Alguns também afirmam que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque jamais uma pessoa poderia ser derramada sobre outra pessoa, mas vemos que isso também é uma falsidade, no sentido de que as pessoas não entendem que não se trata de pessoa carnal, mas um ser espiritual. Outros também dizem que aonde se fala dele como pessoa na Bíblia é só uma personificação, como se diz, os olhos de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus. Mas muitos esquecem também que a Bíblia também trata de Jesus, o Deus encarnado, Deus que se fez carne. Outros também falam que o Espírito Santo é apenas o poder de Deus agindo, mas que ele não traria em si uma pessoa. Outras pessoas também dizem que Deus é apenas um e, portanto, não há Espírito Santo. Como é que pode haver Espírito Santo se só há um Deus? Outros também afirmam que ser cheio do Espírito Santo é ter a prosperidade e a riqueza de Abraão. Portanto, se eu sou rico, eu tenho o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é riqueza. Alguns também dizem que ter o Espírito é ser cada pessoa o próprio Deus, como Jesus também foi. Então, se Jesus é homem e é Deus, eu também sou Deus, porque eu sou homem igual a Cristo, então eu também sou um ser divino. Outros também dizem que o Espírito de Deus é apenas um perispírito, ou um aparente espírito que vaga, perdido. E para completar, também uns dizem que o Espírito, ter o Espírito Santo, é ter o fogo, é ter a unção, é ter o mistério, é ter os dons como a energia elétrica. Por exemplo, quando você energiza um copo com água, ou fluidifica um copo com água, ou consagra um envelope, então ali a presença da energia de Deus, do Espírito Santo, vai transformar o que você deseja em verdade. E eu pergunto, será que o Espírito Santo é apenas uma força, massa vezes aceleração? Será que o Espírito Santo, por ele ser derramado, por ele batizar, por ele encher, ele por isso não poderia ser uma pessoa? Será que ele é apenas um poder de Deus agindo? Ou como entender a questão de que há um só Deus e, portanto, como entender o Pai, o Filho e o Espírito? Será que ser cheio do Espírito é apenas ter riqueza? Ou será que é ser divino em si mesmo? Ou será que o Espírito Santo é um perispírito que vaga? Ou será um mistério que nunca será entendido? Nesta aula nós procuraremos tratar desses assuntos e procuraremos aprender um pouco sobre tudo isso para a glória de Deus.